úteis antes, no mínimo. Vou contar o sábado? Também não. A diligência na segunda não conta o sábado para trás, porque o sábado não é dia de expediente, não é útil. Vou contar a sexta? Sim, se foi dia útil de expediente. Vou contar a quinta se teve dia útil de expediente. E vou contar a quarta. A pergunta é, eu contei sexta, contei quinta e contei quarta. Se a lei determina que a intimação deve ser no mínimo 3 dias úteis antes da data da diligência, eu pergunto, a intimação deve ser feita até o final do expediente de quarta, que é o terceiro dia da nossa contagem para trás, ou de terça? Bom, como devem ficar no mínimo 3 dias úteis soltos entre o dia da diligência na segunda e o dia em que se efetivou, que ele recebeu a intimação tem que chegar na casa dele pelos correios ou por outro meio, até o final do expediente de terça, para que fiquem os 3 dias úteis entre o dia que se efetivou a intimação e o dia que vai ocorrer a diligência. É uma peculiaridade da contagem desse prazo. Então, se o dia da diligência vai ocorrer numa segunda, nós não contamos, para contar os 3 dias para trás, não contamos domingo, não contamos sábado. Suponhamos que contamos sexta, quinta e quarta. E aí a intimação deverá ocorrer até o final do expediente de terça-feira, para que seja válida essa intimação e a contagem e esse prazo de intimação para efetivação de uma diligência. É uma particularidade aí de contagem de prazo no âmbito do processo administrativo federal. Tudo bem? Isso vai ocorrer, essas regras de contagem de prazo, em relação a todos os prazos que nós já trabalhamos e tratamos aí nesse aspecto. Tudo bem? Bom, e lembrando que todas essas questões, essas discussões, ou a própria ilegalidade em algum ato desse processo, suponhamos, se durante o procedimento foi cometida alguma ilegalidade, alguma irregularidade, o interessado pode requerer à autoridade competente e impugnar esse ato do procedimento, que está lesionando o seu direito. Mas caso ele não seja atendido ou não seja contemplado como entende que deva ter sido feito, por uma irregularidade no procedimento que tenha violado ampla defesa, contraditório ou outra regra como motivação, uma das formas que ele tem para resguardar o seu direito no processo administrativo é impugnar essa decisão do processo judicialmente. Então, ele sempre terá a possibilidade de fazer uma impugnação judicial desse procedimento. Sempre fazer a impugnação judicial nessas regras do procedimento. Então, nós podemos fazer um panorama geral do que já estudamos até agora, começando desde as finalidades e o âmbito de aplicação da lei, passando pelas definições, os princípios e a aplicação, fazendo lá o destaque para as fases do processo, instalação, instrução e julgamento, os aspectos da motivação lá na decisão, no julgamento, as questões de impedimento, suspeição, competência, e tratamos também de aspectos relativos ao recurso. Todos os detalhes. Vale destacar a reformatio impégios, o cabimento de 2 recursos no âmbito de um mesmo processo, e que o recurso é endereçado e dirigido não para quem vai julgar, mas quem recebe o recurso é a mesma autoridade que proferiu a decisão. Até chegarmos numa revisão, num procedimento e num julgamento de revisão que pode se dar a qualquer tempo. Não se esquecendo das formas e regras de contagem do próprio prazo do procedimento. Continuando, nós podemos tratar ainda alguns aspectos da revisão, que, na verdade, a revisão é todo um processo, um outro processo que se inicia, mas com um objeto distinto. No processo administrativo originário, o objeto era algum direito, algum interesse pertinente a um interessado qualquer e envolvendo a administração pública. No processo de revisão, o objeto é o quê? É discutir, a partir de fatos novos ou circunstâncias supervenientes, a inadequação, a injustiça da decisão do processo anterior. Então, os fundamentos para o processo de revisão são bem mais afunilados se comparados ao processo originário, que ele é amplo, pode ter qualquer questão sendo discutida lá. Já no processo de revisão você limita. Mas, no processo de revisão, nós teremos a autoridade competente, segue aquela mesma regra, a autoridade de menor hierarquia com competência e poderes para decidir. Não existe essa lógica recursal no processo de revisão. Qual a lógica? A lógica de que
o recurso vai ser julgado pela autoridade hierarquicamente superior. A revisão não. Não existe essa necessidade de que a revisão seja instaurada perante uma autoridade superior àquela que tenha proferido a decisão. Muitos podem pensar assim, não, mas aí a decisão vai ficar viciada, já está contaminada, ele já decidiu de um jeito. Só que na primeira vez que a administração decidiu, no primeiro momento que ela decidiu, lá no processo originário, havia uma quantidade X de fatos, argumentos e provas. No processo de revisão, ele vai ter de contemplar fatos novos e circunstâncias supervenientes. E lembre-se que no processo de revisão, ele também, a autoridade competente, também tem o dever de buscar o princípio da verdade material. Daí que, no processo de revisão, diante desses fatos novos, ainda que a autoridade competente para esse processo de revisão seja a mesma do processo originário, agora ele tem o dever de levar em consideração esses fatos novos ou circunstâncias supervenientes. E constatada a procedência da revisão, ele tem o dever de aplicar a lei, a legitimidade e os princípios para desfazer a decisão do processo anterior. Então, num processo de revisão, eu terei todas as fases. Eu terei um momento de produção de atos, alegações finais, parecer de consultoria jurídica, terei a possibilidade de recurso no processo de revisão, com os mesmos prazos, mais um recurso. E ainda, terminado esse processo de revisão, em tese é possível pensar em outro processo de revisão. Só que, sempre lembrando, é restrito por quê? Porque aí eu já terei que ter outros fatos novos. Numa revisão, não se pode discutir ou rediscutir com base nos mesmos fatos, provas e argumentos do processo anterior. E aí, esse novo processo de revisão, ele tem uma via muito estreita. O objeto de análise dele é apenas a inadequação do que foi discutido no processo anterior a partir de fatos o quê? De fatos novos, circunstâncias supervenientes, que serão analisadas nesse aspecto. Bom, ainda tratando de aspectos gerais, vale a pena mencionar o seguinte, que a administração tem duas formas de invalidar seus atos. Uma delas é a revogação, a outra é a anulação que está prevista no artigo 53 da Lei 97/99. Mas nós não podemos nos esquecer, principalmente em se tratando de revogação por conveniência ou oportunidade, da segurança jurídica, do princípio da segurança jurídica. Daí que é uma regra da revogação que, quando se revoga um ato válido anterior, porque a revogação é somente para atos válidos, porém se tornarem inconvenientes e inoportunos, a inconveniência inoportuna superveniente não vai acarretar a invalidação e ilegalidade do ato, apenas uma inconveniência posterior. Essa revogação tem de respeitar os direitos já adquiridos. Pensem bem, se a Constituição garante que uma nova lei não pode afetar os direitos já adquiridos, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o que se dirá de uma revogação de um ato que era válido. Então, quando a administração, aplicando o artigo 53, revoga um ato válido, porém inconveniente e inoportuno anterior, ela tem de respeitar os direitos e as relações jurídicas já adquiridas durante a vigência deste ato que está sendo revogado. O que não ocorre na anulação. Quando se trata de anulação, não se pode tratar ou não se pode mencionar ou resguardar direito adquirido. Não se fala em preservar direitos adquiridos quando está tratando de anulação. Por quê? Porque quando se anula, aplicando lá o artigo 54, quando você anula um ato administrativo ilegal, você tem o dever de aplicar o efeito ex tunc, o retroativo. Ou seja, desfazer as consequências do ato que está sendo anulado e retirar do mundo jurídico toda a ilegalidade, tanto o ato quanto os seus efeitos que estão contaminados. E essa aplicação retroativa dos efeitos da anulação, lá nos termos do artigo 53, 54 da lei, quando você aplica como regra o efeito retroativo ex tunc da anulação para desfazer todas as consequências do ato que está sendo anulado, você tem basicamente 3 exceções consideradas aí pela doutrina. Qual seria aí uma primeira exceção em que não se admite o efeito retroativo ex tunc na anulação? Primeira exceção, quando o desfazimento, quando se for desfazer um efeito que, se for desfeito, causará enriquecimento ilícito para a administração. Em outras palavras, não vai retroagir o efeito de uma anulação para gerar
enriquecimento ilícito ou sem causa para a administração pública. É uma primeira exceção. Uma segunda exceção, quando se anula lá nos termos do artigo 54 e 53 da 9784, também não vai produzir efeitos retroativos para prejudicar terceiros de boa-fé. Aqueles que tenham sido beneficiados pelo ato que está sendo anulado. De boa-fé, não poderá sofrer os efeitos retroativos e não podem ser prejudicados estando de boa-fé. E uma terceira situação, uma terceira exceção ao efeito ex tunc da anulação previsto na doutrina, seria aquela situação em que se desfaz efeitos que, sendo desfeitos, acarreta um prejuízo ou acarretará um prejuízo ainda maior para a administração. Aqueles efeitos que, se forem desfeitos, vão acarretar um prejuízo ainda maior para a administração pública, esses efeitos deverão ser mantidos. Alguns doutrinadores chegam a dizer que esses atos sequer podem ser invalidados, porque se forem invalidados, vão causar um prejuízo ainda maior para a administração pública. Penso que é mais adequado aquele entendimento de que, na verdade, somente certos efeitos não podem ser desfeitos para não causar um prejuízo maior. Mas o ato como um todo poderia ser invalidado, aplicando aí o princípio da legalidade e a possibilidade da anulação com base no princípio da segurança jurídica. Bom, podemos passar aí algumas questões que ajudam a esclarecer o tema como um todo, desde o início das primeiras aulas até agora que nós estamos encerrando aí os principais aspectos do processo administrativo federal, regulamentado pela Lei 9784/99. Vamos à primeira questão. Professor, existe prazo para revisão do processo administrativo? Essa é uma pergunta que tem que ser consolidada e os alunos devem sempre se lembrar disso. Não confundir recurso com revisão. Para recurso, quando o processo ainda não acabou, ele apenas vai impugnar uma decisão no curso de um mesmo processo administrativo, para o recurso existe um prazo. Mas para a revisão, que é um outro processo, quando surgirem novos fatos ou circunstâncias supervenientes, é da própria estrutura da revisão não ter um prazo. Pode ser a qualquer tempo, o artigo 65 diz isso. Por quê? Porque os fatos novos, as circunstâncias supervenientes, podem surgir amanhã, depois, em algum momento. Então, mesmo diante do princípio da segurança jurídica, ocorrendo esses fatos novos que revelam uma outra realidade distinta do que ocorreu no processo anterior, mas que demonstra a injustiça, a inadequação da decisão do processo anterior, a qualquer tempo pode ser instaurada a revisão. Então é muito importante fazer essa diferenciação entre revisão e recurso e perceber que um dos principais aspectos distintivos é essa questão do prazo. Para recurso existe um prazo, 10 dias. Para revisão ela pode ser feita a qualquer tempo. Não se aplica aos institutos da prescrição e da decadência em relação à revisão do processo administrativo. Podemos passar a uma outra pergunta aqui dos alunos presentes. Professor, é possível agravar a situação do interessado ao julgar a revisão do processo administrativo? Essa pergunta é muito boa e ajuda a acrescentar uma informação que nós ainda não trabalhamos